Certas situações simplesmente nos fazem clamar pela graça de Deus. Por 18 anos, vivi uma vida dupla. Eu era uma pessoa por fora e outra totalmente diferente por dentro. Então, em agosto passado, quando fui para a faculdade, a vida de decepção que eu estava vivendo por dentro se tornou aparente do lado de fora e fiz várias escolhas muito erradas. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth na voz de Renata Santos. Algumas vezes existem pontos positivos nos eventos mais desafiadores da nossa vida, porque eles nos lembram o quanto precisamos da graça. Algumas ouvintes do Aviva Nossos Corações têm descoberto isso. Um grupo de mulheres tem ouvido conosco os ensinamentos de Nancy sobre a graça e compartilharam o que significa aplicar a graça de Deus de forma muito prática. Ouviremos Nancy em 1 minuto. Mas primeiro, uma situação que exige muita graça. Essa é uma história terrível que eu vou contar. Mas eu me casei com um homem que eu não amava na época. Eu orei no dia do meu casamento para que alguma coisa acontecesse. Como, por exemplo, o telhado da igreja caísse. Por razões diferentes, acabei fazendo isso. Eu não recebi nenhum conselho. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu nunca fui feliz. Eu nunca o amei. Eu o respeitava em alguns aspectos. Ele era super trabalhador, mas era como se estivéssemos em 2 lados opostos. Nossa moral e valores eram diferentes. Tivemos 2 filhas e isso causou conflito por toda a nossa vida de casado. Acho que Deus usou essa situação para trabalhar a questão da humildade no meu coração. Eu confesso que não o respeitei tanto quanto deveria e não fui a esposa que deveria ter sido. Mas percebo que, por não respeitá-lo o suficiente, não dei um bom exemplo às minhas filhas, o que infelizmente vai influenciar nos seus relacionamentos com seus próprios maridos. Sinto que fiz uma grande injustiça com elas. Eu aprecio muito a sua honestidade e humildade em compartilhar essa história, que em alguns aspectos não é muito diferente da história de muitas mulheres nessa sala, né? A diferença é que você foi honesto o suficiente para admitir que não respeitou seu marido na maneira que Deus queria que você fizesse. Mas isso é verdade para a maioria das esposas. Na verdade, eu não conheço uma esposa que não diria: há momentos em que eu realmente não respeito ou honro meu marido como Deus queria que eu fizesse. Você compartilhou algo que é muito comum para as mulheres e eu fico feliz pela sua transparência, porque é uma ilustração perfeita do que a graça de Deus pode fazer. A graça de Deus, antes de tudo, pode ajudá-la a ver a sua própria necessidade na situação, que não é apenas o seu marido, não é apenas que o seu marido tem responsabilidades, mas que você está assumindo a sua parte nesse casamento. Quando você fala isso, você está correndo para o Monte do Calvário, você está assumindo uma postura de humildade. E aí vai uma boa notícia. Deus dá graça aos humildes. Veja bem, Deus não vai mandar que você faça algo antes de te conceder a graça pela qual você clamou. Eu quero dar um passo adiante e dizer que Deus concede graça não apenas para ajudá-la a respeitar e a honrar o seu marido em obediência a ele, mas Deus pode conceder graça a você para que você ame um homem que você não ama e que você nunca amou. Sabe como eu sei disso? Porque a Bíblia ordena que as esposas amem seus maridos. E se Deus ordena que você aprenda a amar o seu marido, isso significa que por sua graça você pode aprender a amar o seu marido. Sacrificando-se, sendo altruísta, servindo, sendo parecida com Cristo, com amor ágape. Isso está em Tito, no capítulo 2. Deus concede graça se você clamar por ela. Ele dará a você o desejo e o poder de amar um homem que talvez nesse momento você nem possa suportar.
Você diz, isso é impossível. É para isso que serve a graça. Para circunstâncias e situações impossíveis. É para isso que serve a graça de Deus. Clame por isso e creia que Deus irá concedê-la. Mais alguém? Sei que preciso de graça para criar os filhos que Deus me deu. Teoricamente, sei como a vida de quem é fundamentado em Cristo deve ser. E até sou extremamente abençoada por ter pessoas que podem me ajudar perto de mim. Minha mãe mora bem perto de mim e ela é provavelmente a pessoa mais comprometida com Cristo que eu conheço, o que é uma bênção incrível. Mas então eu me viro e olho para os 5 filhos que eu tenho a responsabilidade de criar. Me vejo no espelho e penso, o que você está fazendo? Mas eu sei que Ele é fiel e sei que Ele é sábio e todo-poderoso. Digo isso porque às vezes eu vejo o caráter de Cristo se manifestar em meus filhos e eu fico simplesmente chocada. Então eu penso, isso veio de Deus. Porque hoje de manhã eu não agi de acordo com o caráter de Cristo. Por isso eu só quero louvá-lo e agradecer a Ele por sua fidelidade e me conceder a graça de criar os filhos que Ele me deu. A propósito, mães, não importa se vocês são mães boas ou más, vocês não podem receber o crédito se seus filhos se derem bem. Isso acontecerá pela graça de Deus. Vocês podem tentar fazer tudo certo. Na verdade, vocês nunca vão conseguir. Mas mesmo que vocês pudessem, ainda seria necessária a graça de Deus em suas vidas para fazer as coisas funcionarem. Então é por isso que vocês não apenas dependem da graça de Deus, mas é melhor que vocês estejam orando para que Deus derrame a sua graça na vida de seus filhos, na vida de seu marido, para que eles se humilhem e recebam a graça de Deus para as suas vidas também. Foi muito bom ouvir sobre a graça hoje. Eu tenho uma irmã que vive em um relacionamento lésbico há 7 anos. A minha reação não foi de graça. Nós duas crescemos em um lar cristão sólido. Nós duas já frequentávamos a igreja 9 meses antes de nascermos, mas não fomos ensinadas que precisamos nos arrepender continuamente. Eu a vi virar as costas para o Senhor e continuar a descer ladeira abaixo. Esse foi apenas um bom lembrete para mim de que eu preciso me humilhar. Ela se isolou da família por causa da nossa reação. Pensávamos que estávamos fazendo isso por amor. Felizmente, ainda temos um pouco de contato com ela. Eu só estou orando pela graça de Deus sobre o que fazer a seguir. Há pais que têm filhos em uma relação homossexual, que estão nos ouvindo e os seus corações estão partidos. Você precisa de sabedoria para saber como amar esse filho, como ministrar a verdade em amor. Você precisa da graça de Deus. Qualquer pai precisa da graça de Deus, mas se você tem um filho que está partindo seu coração, você precisa da graça de Deus, para que possa se tornar um canal de graça para esse filho, para que esse filho possa ver a graça de Deus fluindo através de você. Eu cresci em um lar muito piedoso. Por 18 anos vivi enfrentando a decepção que eu era uma pessoa por fora e outra totalmente diferente por dentro. Até me iludi pensando que eu era apenas uma cristã que tinha problemas. Então, em agosto passado, quando fui para a faculdade, a vida de decepção que eu estava vivendo por dentro tornou-se aparente do lado de fora. Comecei a viver de acordo com isso e fiz várias escolhas muito erradas. Mas Deus demonstrou graça. Eu sabia que eu estava vivendo em pecado, mas mesmo que eu não percebesse na época, eu não era salva. Deus demonstrou graça continuamente, estendendo a mão para mim. Mesmo em meio a tudo aquilo, eu sabia o quanto Ele me amava. Então, em fevereiro, a graça de Deus foi demonstrada quando Ele me salvou e me levou ao fundo do poço. Ele demonstrou graça por 3 dias antes de eu ser salva. Eu estava pensando em suicídio. Se eu tivesse levado isso a cabo, eu realmente acredito que teria ido para o inferno.
e Ele demonstrou graça a mim, permitindo que eu passasse por isso e fez algo incrível ao me salvar. Então, novamente, Ele me concedeu graça quando fiz a coisa mais difícil que já tive que fazer: contar aos meus pais sobre a vida que eu levava, contar à minha igreja e voltar da faculdade para casa e agora, morando em casa, estabelecer uma base e me colocar de volta debaixo de uma autoridade. Embora você não saiba, essa é a história de uma mãe e uma filha e de uma graça incrível. Se algum dia você já pensou que a graça de Deus não é suficiente para a sua situação, para a sua circunstância, eu preciso te dizer que você acabou de ouvir que a graça de Deus a guiará, a alcançará e a encontrará em lugares que você nunca sonhou. Lugares que você nunca sonhou que estaria. E concederá a você muito mais do que você tinha antes. A Bíblia nos diz que Deus pode restaurar os anos que os gafanhotos comeram. Deus é um Deus redentor. Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus que está fazendo novas todas as coisas por meio de sua graça. Às vezes, ao enfrentar as grandes batalhas, você encontra a graça de Deus. Eu estou pensando agora em uma passagem do Antigo Testamento em que um rei clamou a Deus em uma batalha e Deus veio e o salvou. Ele o ajudou e o libertou o povo de um grande inimigo. Então depois eles enfrentaram uma pequena batalha e fizeram isso por seus próprios esforços. Eu consigo lidar com isso. Eles fracassaram. Não podemos lidar com as situações da vida, com as batalhas, sozinhas. Algumas vezes passamos por uma grande batalha e no dia seguinte chega uma pequena batalha e pensamos: isso não é nada comparado com aquilo que eu já passei. Não tente enfrentar isso sozinha. Não tente enfrentar isso sem a graça de Deus. Você não pode passar um dia, passar por uma circunstância ou uma época da vida sem a graça de Deus. E se você pensa que pode, saiba que Deus a amará o suficiente para criar circunstâncias em sua vida que vão fazer você perceber o quanto precisa dele. Dessa forma, Ele fará com que você continue recorrendo a Ele e clamando a Ele por sua graça. Eu vivi uma vida cercada pela graça e reconheço isso. Às vezes eu pensava que estava fazendo as coisas por conta própria e não sabia que Deus se importava o suficiente comigo para me conceder a graça. Eu conhecia o versículo bíblico que diz que sua graça me basta, mas ainda assim muitas vezes eu saía fazendo as coisas por conta própria e só o consultava quando estava desesperada. Ele permitiu que o desespero entrasse na minha vida muitas vezes. Tenho 59 anos, sou mãe de 2 filhos adultos e avó de 3. E agora, na minha idade, indo para os 60 anos, acabei sendo, em grande parte, responsável pela criação de um neto de 5 anos. E foi Deus que permitiu que as circunstâncias trouxessem esse garotinho para a minha vida. Mas a graça de Deus me ajuda a negar as palavras de Satanás para mim, que dizem: você foi reprovada por seus próprios filhos e pode acabar não se dando muito bem com este pequenininho. E ele é um menininho muito querido, como toda avó pensa que seus netos são. Ele é muito mais inteligente que eu. Ele tem sempre um truque nas mangas. Clamo por sabedoria todos os dias, para que eu possa ajudar a moldá-lo e que eu seja um instrumento conduzindo o brilho do Senhor ao meu neto para que ele possa servir a Deus, honrá-lo e glorificá-lo. Mas fico diariamente desesperada por sua graça. Me sinto desesperada para fazer parte da vida deste garotinho, para que eu possa ajudar a moldá-lo em um homem de Deus e um marido piedoso quando os caminhos forem difíceis. De muitas maneiras, não tenho muitos desafios, mas sei que os pedregulhos que estão no meu caminho e as pedras que me fazem tropeçar me mantêm olhando para Deus. Mesmo nos dias mais tranquilos, eu clamo: Senhor, me ajude com esses pensamentos. Clamo pelos pensamentos e não só pelas coisas que acontecem.
Existem uma batalha sendo travada em meus pensamentos. Então eu posso me agarrar à Bíblia e à sua graça, que apagam esses pensamentos. E eu posso continuar sorrindo, amando e servindo a Deus. Fico muito feliz porque a minha preciosa amiga Holly Elliff está aqui conosco hoje. Eu tenho acompanhado a Holly, conheço ela há muitos anos. Acho que quando eu a conheci, ela tinha 4 filhos. Ela agora tem 8. Eu vi a Holly se apropriar da graça de Deus em muitas circunstâncias e em situações diferentes ao longo de muitos anos. Ela é uma mulher que tem uma mensagem de vida que clama pela graça de Deus. Falamos muito sobre a graça de Deus. Em minha vida, eu encarei situações que me fizeram pensar que eu não poderia sobreviver. E a Holly veio e ministrou a graça de Deus sobre a minha vida. As mulheres procuram Holly para pedir conselhos. Elas a procuram porque ela realmente ama o Senhor e tem muita sabedoria. E quando ela está falando com as mulheres, ela sempre está levando as pessoas de volta para a graça de Deus. E ela pode fazer isso de maneiras diferentes. Então, eu quero perguntar a Holly se ela tem alguma opinião em relação ao que compartilhamos hoje sobre esse tema que seria útil para encerrar o nosso tempo juntas. Não importa se você tem 80 ou 8 anos. Deus tem toda a graça disponível que você precisa no momento em que você precisa. E Deus sabe como precisarei de sua graça esta semana. A Bíblia diz que é nessa graça de Deus que nos firmamos. Acho que uma das coisas mais perigosas que fazemos é passar por cima da graça de Deus em nossa vida. E de repente ficamos perdidas e percebemos que não temos absolutamente nenhuma capacidade de enfrentar isso que está acontecendo em nossas vidas. E inúmeras vezes, eu acho que só precisamos dar um passo para trás e perceber que contamos com a graça de Deus. Eu gosto de pensar nisso como aqueles chapéus de minerador com lanterna que só iluminam um pequeno trecho. Então, estou vivendo esse momento da minha vida. Recebo a graça para este momento da minha vida. E amanhã de manhã, quando me levantar, receberei a graça para aquele momento. Se eu atropelar tudo e viver no futuro, especulando por que vou precisar da graça de Deus, então eu viverei com medo. E essa é uma das ferramentas de Satanás para nos manter separadas da graça de Deus. Mas, se eu olhar para trás, vou perceber que Deus, naquele momento, naquelas circunstâncias da minha vida, prometeu me dar tudo que eu preciso para a vida e para a santidade. Então, viverei firmada na graça que Ele me prometeu para aquele momento. Deixe-me encerrar com um versículo aqui que talvez resuma tudo o que dissemos sobre a graça. 1 Pedro 5:10. Depois de ter sofrido por um pouco tempo, agora você pode sentir que está sofrendo por um longo tempo, e do ponto de vista humano pode ser um longo tempo. Mas se você pudesse dar um passo para trás e ver as coisas do ponto de vista da eternidade, veria que é por pouco tempo. Então vamos lá. 1 Pedro 5:10. Depois de terem sofrido por pouco tempo, o Deus de toda graça, o Deus de toda graça, esse é o nosso Deus. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Ele tem um fim, um propósito em sua mente para a sua vida. E esse propósito que a sua vida traga glória para Ele, que você seja eternamente glorificado em Cristo. E o que Deus fará depois que você sofrer, esse Deus de toda graça? Ele mesmo restaurará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá você. Essa é uma promessa maravilhosa e Deus está usando essas circunstâncias. Ele está usando esse período da sua vida. Compartilhamos várias etapas diferentes e tipos de ilustrações representativas de casamento e filhos.
Em cada estação da vida, Deus está usando as lutas, as pressões, os problemas em sua vida para um propósito. Seu propósito é que, se você receber a sua graça, se humilhar, clamar por isso, Deus a restaurará. Ele a confirmará, Ele a fortalecerá e a estabelecerá. Agora, se você resistir à graça de Deus, não obterá todos esses benefícios. Deus tem toda a graça disponível, mas você pode tentar fazer as coisas por conta própria e dizer: Senhor, eu dou conta, eu consigo fazer isso, eu posso viver esse dia sem o Senhor. Talvez você não use essas palavras, porém, se você não clamar a Ele por graça, se você disser que a sua graça não é suficiente, assim, para mim não funciona, a graça de Deus não é suficiente para mim. Se você vive assim, sabe o que diz Hebreus 12? Se você resistir à graça de Deus, uma raiz de amargura brotará em sua vida e por fim o perturbará e muitos serão contaminados. Veja lá em Hebreus 12, 15. De onde vem a amargura? Todos aqueles problemas e relacionamentos amargos e sem perdão vêm de pessoas que não receberam a graça de Deus, a graça que Deus tinha disponível. Ele tinha sua ambulância no céu pronta para ser enviada, mas as pessoas não chamaram, não clamaram. Elas tentaram por conta própria. Então você pode acabar sendo uma velha amarga, enrugada, rabugenta, isolada, separada e solitária algum dia, porque você passou a vida inteira resistindo à graça de Deus. Ou você pode acabar sendo uma mulher bonita, perfumada, radiante, inteira, completa e alegre, que foi restaurada, confirmada, fortalecida e firmada na graça de Deus. Isso não acontecerá sem sofrimento. Isso faz parte do pacote. Mas Deus usa o sofrimento para nos conduzir ao seu coração, para nos levar a clamar por Ele em meio a esse casamento, essa situação de vida, essa pressão, esse problema. Você clama por Ele e o Deus de toda graça virá correndo encontrá-la em sua necessidade. E Ele derramará a sua graça sobre os humildes. Vamos agradecer a Deus por essa graça incrível. Junte-se a nós nesse momento. Ó Senhor, nós te amamos. O Senhor prometeu que se o buscarmos, nós o encontraremos. De coração nós te buscamos e, Senhor, tu te manifestaste a nós. Obrigada, Senhor, obrigada pela tua incrível graça. Obrigada porque, embora o Senhor tenha nos mostrado o nosso orgulho, teimosia, obstinação, fracasso e a nossa necessidade, o Senhor não nos deixou ficar nessa situação, mas nos proveu através da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, nós te amamos. Amamos a tua graça mais hoje do que ontem. Acabamos de vê-la sob uma luz totalmente nova. E obrigada porque existe a graça para o que quer que enfrentemos naquele momento. Obrigada por estarmos firmadas na graça, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E então nós dizemos: obrigada, 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 obrigada. A vida pode parecer tão difícil e a graça é tão necessária. Nancy DeMoss Wolgemuth tem interagido com mulheres que têm necessidades variadas, como você e eu. Todas nós precisamos da graça de Deus. Buscando a Deus é o nome da série de podcasts no qual estamos agora, estudando as marcas do avivamento genuíno.
Nos últimos episódios, temos analisado nossa necessidade da graça. Hoje, compartilhamos de forma honesta e fomos encorajadas. E esse é um exemplo de que você pode vivenciar ao reunir-se em um pequeno grupo para estudar o livro Buscando a Deus. Este livro também se chama Buscando a Deus e transformará seu pensamento em áreas importantes da sua vida. O livro de estudos Buscando a Deus é um recurso para o seu pequeno grupo. Você pode encomendá-lo no nosso site www.avivanossoscorações.com. Talvez você entenda a profundidade da emoção expressada hoje. Você pode se identificar com os problemas descritos. Nancy tem muito material que a ajudará nos momentos mais sombrios da sua vida. Você pode encontrá-lo visitando www.avivanossoscorações.com e clicando em Recursos. Depois é só clicar na aba Artigos. Lá você encontrará artigos e recursos que a ajudarão. Beleza divina, justiça, parentesco dado àqueles que são culpados do verdadeiro mal. É assim que um dos convidados do próximo podcast descreve a graça. Ouça homens sábios e piedosos amanhã enquanto eles oram pela graça de Deus. Contamos com você novamente no Aviva Nossos Corações. Este ano teremos a 9ª conferência True Woman 22 e o tema será Heaven Rules, que significa O Céu Reina. O evento será apresentado pelo Ministério Revive Our Hearts e acontecerá nos dias 22 a 24 de setembro em Indianápolis, nos Estados Unidos. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer hoje sua inscrição no nosso site www.avivanossoscorações.com. Você poderá participar de forma presencial ou assistir às palestras online com tradução simultânea em português. De qualquer forma, nosso desejo é que você possa desfrutar conosco desses 3 dias de ensinamentos bíblicos sólidos, preciosos, onde nossos corações serão ancorados na verdade de que Jesus é Rei. O Ministério Aviva Nossos Corações quer encorajá-la a viver uma vida de liberdade, abundância e plenitude em Cristo.